Então agora vamos perguntar para Fátima um pouquinho da expertise dela aí como realtor, né? Fátima, existe... Posso fazer uma pergunta bem 2 em 1, né? Claro. Primeiro, se existe alguma restrição para comprar apartamento aqui só para quem tem PR, né? A residência permanente. Uhum. E se existe algum incentivo, né, para quem está comprando a casa pela primeira vez aqui no Canadá. Tá bom. Com relação à compra de imóvel e o status da pessoa, qualquer pessoa pode comprar um imóvel em BC. Você não precisa ser permanente residente. Contudo, você tem benefícios sendo permanente residente ou cidadão canadense, no sentido de que você paga um pouco menos, que pode ser bem menos. Se você não tiver o seu PR, você tem que pagar uma taxa extra do PTT. O PTT é o imposto de transmissão. Quando uma pessoa adquire um imóvel, ela tem que pagar esse imposto de transmissão, que existe um cálculo que o governo faz, que é basicamente 2%, 1% dos primeiros $200 mil, 2% entre $200 mil até 2 milhões e 3% a partir de 3 milhões e por aí vai. E essa fórmula se aplica a qualquer pessoa, você sendo PR ou não, ou cidadão. Porém, se você não for PR nem Canadian Citizen, você vai pagar esse PTT e um PTT adicional de 15%, tá? Algumas pessoas me perguntam, eu não estou com PR, mas eu já estou no processo, já apliquei para o PR e eu acho que eu vou receber em 3 meses ou 5 meses. Eu devo comprar um imóvel agora? Eu sempre sugiro que a pessoa espere estar com o PR, porque a expectativa de receber o PR em 2 meses ou 3 ou 4 pode não acontecer, né? Então eu acho que você corre o risco. Porém, é importante frisar que mesmo que você não tenha o PR e você compre o imóvel, você vai pagar o PTT normal, o PTT adicional, mas se você receber o seu PR dentro do período de 1 ano, a partir de quando você comprou o imóvel, o governo devolve o PTT adicional que você pagou. Oh, legal. Tá? Maneiríssimo, né? Então, isso é uma informação que algumas pessoas não têm conhecimento, as pessoas se desesperam, eu quero comprar agora, mas tem esse problema. Não, se você quer realmente comprar e você acha que vale a pena e você tem quase certeza que você está recebendo, você quer correr o risco, outra vez só frisando, eu sempre sugiro que as pessoas esperem, mas há casos de pessoas que compraram nessas circunstâncias e receberam o dinheiro de volta, tá? Com relação a benefícios, a pessoa que vai comprar o imóvel pela primeira vez no Canadá, especificamente em BC, porque eu sou licenciada aqui, como o Luiz também, eu só tenho a minha responsabilidade profissional nessa província. Você tem benefícios como, por exemplo, se você já está aqui e você já está empregado, se sua empresa ou você contribui para uma conta de aposentadoria chamada RSP, se você tem algum dinheiro nessa conta, você pode retirar para a compra do primeiro imóvel sem pagar imposto sobre esse dinheiro, tá? Esse valor hoje é até $35 mil. Se você tem até $35 mil na sua conta de RSP, você pode retirar para comprar o primeiro imóvel, que é o chamado First Time Home Buyer, e você não vai pagar o imposto sobre essa retirada desse dinheiro dessa conta, que normalmente, se você retirar para outro motivo, tecnicamente você não pode, mas você pode tirar, mas você vai pagar imposto quando você retirar esse dinheiro. No caso da compra do imóvel, não. Tá? Um segundo benefício para o First Time Home Buyer que o governo dá, que na verdade é um incentivo, é o PTT, que é o imposto de transmissão, que todo mundo paga quando compra, que também existe esse mesmo imposto no Brasil, que é chamado imposto de transmissão, aqui é o PTT, e que se você está comprando o primeiro imóvel e o valor do imóvel é até $475 mil, você é isento do PTT. Se o valor do imóvel for entre 475 até 525 mil, você pode ter a isenção parcial.
do PTT. E aí o valor, a partir de 475 mil, vai diminuindo a cada 10 mil dólares que for aumentando, praticamente, né? E isso pode ser uma coisa significativa. Se você considerar que vai ser mais ou menos uns 2% de PTT sobre o valor do imóvel, isso pode ser um dólar, um valor em dólar bem representativo que você pode usar para outras coisas, né? A segunda coisa importante saber quando você vai comprar um imóvel com relação ao GST. O GST é a taxa aqui em BC a gente tem o GST e o PST. O GST é 5% e o PST é 7%. Em compra de imóveis só se aplica o GST. Se você for comprar um imóvel novo, que nunca foi usado, a construtora acabou de lançar no mercado, você vai pagar o GST na compra. Se o imóvel for usado, você não paga GST, porque o GST só se paga na primeira compra de um imóvel. Quem comprar aquele imóvel pela primeira vez vai pagar, e as pessoas que vierem no futuro, que comprarem, já não vão mais pagar. O único caso em que as pessoas sucessoras do primeiro comprador vão pagar é, por exemplo, imóveis de investimento. Muito comum em Whistler, por exemplo, as pessoas comprarem os apartamentos como investimento e aqueles apartamentos são sempre alugados. Aquelas pessoas registram o imóvel como um imóvel comercial e elas, quando alugam, que geralmente é a curta temporada, elas cobram GST. Então aquela pessoa vai ter que registrar uma conta de GST, recolher o GST e aí na compra daquele imóvel ela normalmente não paga o GST, você é isento. E alguém que comprar de você no futuro pode pagar o GST se ela quiser pagar e morrer ali. Se não quiser, aquela pessoa também pode registrar com o GST e continuar fazendo a mesma coisa que você fazia e essa antes. Pessoa que compra esse imóvel, né, para investimento, ela também pode usar o benefício da primeira casa? Não. Se ela não for morar, se ela for comprar e depois ela sublocar? Não. O first time home buyer só se aplica aos imóveis se você comprar e você vai residir, né? Se você comprar um segundo imóvel como investimento, você não mas se for o seu primeiro imóvel, digamos que eu resolvi comprar uma casa em Squamish, mas eu quero continuar morando em Downtown, mas o meu dinheiro só dá para comprar uma casa em Squamish. Então eu vou alugar lá e abater o que eu ganho lá do meu aluguel aqui em Downtown. Sim, você pode. Se você comprar aquela casa e declarar, mas o que o governo exige quando você está comprando uma casa para morar e você declarar que aquela vai ser a sua residência, que você resida ali pelo menos durante um ano. Tá. Então o período mínimo seria um ano. Você exige que você resida na propriedade por pelo menos o período de um ano. Entendi. Para você ter o benefício. Num número muito rápido, genérico e assim, né, chutando para cima mesmo, eu ouvi falar que tem muitas taxas que você tem que pagar para poder possibilitar a compra. Conversar com um engenheiro para avaliar o apartamento ou a casa, fazer o bid, a porcentagem e tal. Se você tivesse que assim chutar um número, eu tenho X de dinheiro para comprar um apartamento, desse X, quantos por cento seriam essas outras atividades relacionadas à compra da casa? Sim, existem os custos adicionais, né, na compra de propriedade. Por exemplo, se você compra uma propriedade em torno de 500 mil, você vai pagar mais ou menos uns 8 mil de PTT, você vai pagar entre 1.300 e 1.500 dólares para fazer o conveyancing, que é a transferência da documentação, que é um advogado ou um notário que faz. Você vai pagar para um apartamento pequeno de 2 quartos, mais ou menos uns 350 dólares mais taxas para um inspetor, para fazer a inspeção, para você dizer que aquele imóvel é bom. E esses são basicamente os custos adicionais que se você estiver comprando um imóvel novo, tem também o GST. Se for usado, que é o resale, não tem o GST. Né? E existem outros incentivos também para
pessoas que estão comprando imóveis novos, né? New construction, que também você pode ter isenção de IPTT até, se o valor do imóvel for até 750 mil, se for entre 750 mil e 800 mil, você também pode ter uma isenção parcial. Porém, nesses imóveis você vai pagar o GST. Então, você tem que pesar. Qual é a mais vantagem para mim? Comprar um imóvel novo e ter essa isenção de PTT, ou eu comprar um imóvel já usado e eu ter o PTT total, né, e ter ainda não ter que pagar o GST nele. Então, aí a pessoa tem que fazer... O PTT são quantos por cento de imóvel? O PTT é calculado 1% até 200 mil dólares, 2% até 200 mil dólares, 1% é uma escala. E a partir de 3 milhões de dólares é bem mais caro. Né? Então, pouca gente fica fora de Vancouver nisso. Em Vancouver é normal uma casa com 3 milhões de dólares, mas nos subúrbios não. E para fechar, eu queria te fazer uma pergunta. Da mesma maneira que a pessoa decide comprar, a vida pode mudar, ela pode querer mudar de província, etc. O quanto difícil é ou quão fácil é de você vender aquela casa que você comprou? Sim. Porque na maioria das vezes você está preso no mortgage, né? Você não é uma raríssima exceção que você vai comprar à vista a casa, então assim, é fácil revender a casa? Sim. Real estate é um investimento a longo prazo, tá? Então você não pode esperar, por exemplo, ter um retorno muito rápido. Você comprou agora e vendeu com 1 ano ou 6 meses. Então você tem que encarar o real estate como seja a sua primeira propriedade ou uma propriedade de investimento. Com relação à rapidez da venda, depende do mercado, né? Em 2018 e 2019, o mercado imobiliário em Vancouver ficou praticamente parado, tá? A partir de agosto de 2019 começou a melhorar e agora o mercado já está aquecendo bastante. Está ficando até um pouco difícil de trabalhar em algumas regiões, porque por causa da dificuldade de muitas pessoas fazendo ofertas e por aí vai. Então, respondendo especificamente, a velocidade da venda depende do momento do mercado, tá? Agora, em Vancouver, na região metropolitana, em Metro Vancouver, os apartamentos estão vendendo super rápido. As casas e as townhomes não tanto, tá? Porém, as casas, se forem muito velhas para reforma, para flip, vende rápido e é difícil até comprá-las, porque são 68 ofertas, como foi o caso do meu cliente. Ele queria comprar muitas pessoas, porque ele é um construtor, Então, mas a média hoje em Vancouver para um apartamento, 30 ou 40 dias. É o normal. Tá ótimo, tá bom. Casas demora mais tempo. Pode demorar 80 dias, 90 dias, depende. Ou mais. Localização também, né? Ou mais. Sim, depende da localização também. Mas apartamentos em geral, em Metro Vancouver, no dia de hoje, tá mais ou menos assim. Eu lembro que a gente foi visitar. Já tem que uns 6 meses ou 8 meses, né? Aquele apartamento que vendeu rapidinho. Sim. A gente foi visitar um apartamento lá em Point Grey. Só pra ver, né? A gente se apaixonou pelo apartamento, obviamente a gente não podia comprar, né? E aí a gente falou com a Fátima, Fátima, né? Será que não tem como falar de repente pro cara pra gente alugar um tempo e depois fazer uma promessa de compra? Quando a gente pensou em fazer isso, no dia seguinte ele já estava registrado. Sim. Um dia. Sim. Foi muito rápido. E aí, quando vocês quando vocês viram aquele apartamento, o mercado estava devagar. Porém, não estava aquecido? Não estava muito, mas a região, o local, né? Onde estava bem. Agora, tem pouca oferta de apartamento também aqui. Sim, eu faço estudo semanal e mensal sobre as diferentes regiões da metropolitana, né, de Vancouver. E eu trago highlights sobre locais que eu acho, por exemplo, Vancouver em geral, Mount Pleasant é uma região bem legal agora, tem muita coisa disponível e os preços não são tão caros como Vancouver West ou como Downtown. E fácil acesso. Porém, você depende do cliente. Tem cliente que só quer comprar em Downtown.
estou trabalhando com clientes agora que só queriam comprar, e outro casal também, em US, porque eles moram lá e querem ficar lá, tá? Então aí eu focalizo, mas eu procuro trazer coisas também. Às vezes você não pensou em morar numa área, mas apareceu uma boa oportunidade, tá? Porque o real estate é assim, as oportunidades vêm em um dia e desaparecem no outro dia, também, tá? Se você não agir com rapidez, é por isso que quando eu começo a trabalhar com o cliente, vocês estão prontos para comprar, estão com o mortgage pré-aprovado, importantíssimo, tá, pessoal? Quem quer comprar imóvel, ter um financiamento. Se você vai precisar de financiamento, ter um financiamento aprovado, porque o financiamento pré-aprovado faz com que o corretor e os compradores estejam focalizados na área e no preço que pode comprar. Tá? Então, eu não saio com compradores que não têm o mortgage pré-aprovado, se ele for precisar de financiamento. Se eles não forem, porque uma vez que a gente sai para um buyer's tour no sábado para ver 4, 5 ou 6 imóveis, normalmente eu sugiro ver 3 por vez, e normalmente eu sugiro ver 5 no máximo, porque se você tem opções demais, você fica muito confuso, tá? Então, quando eu saio e reunimos e querem fazer uma oferta em alguma coisa, gostaram, e aí a gente no mesmo dia já providencia. A minha atitude quando eu saio do Buyer's Tour é, eu imediatamente, se você disser que quer fazer uma oferta, imediatamente eu ligo para o corretor que está vendendo, para eu saber algumas informações e saber se eles têm alguma oferta já, se não tem, e que ele espere pela minha oferta que vai chegar ou na mesma noite, ou na mesma tarde, ou no dia seguinte. Essa comunicação entre os corretores é crucial para que negócios não sejam, e oportunidades não sejam perdidas. Né? E fora isso, uma vez que a oferta é feita e aceita, os next steps, né? As coisas que têm que ser feitas, e eu procuro dar uma informação total do tipo, genérica do negócio. Sim, porque a minha especialização é, eu trabalho com todo tipo de cliente, mas eu focalizo em first time home buyers, e eu tenho um package para first time home buyers, e eu focalizo em propriedades de investimento, e eu também tenho um package para propriedades de investimento. Entre esses dois focos, eu tenho outros clientes, mas esses são os meus preferidos. Porque first time home buyers, eu gosto de trabalhar com as pessoas do primeiro imóvel e evoluindo com aquele cliente, e os investidores, porque eu sou investidora de real estate e eu conheço o mercado local, e eu acho que eu posso dar assistência para essas pessoas nessa área que estão investindo. E vale a pena falar também que a pessoa que está te contratando, ela não vai te pagar, né? Quem vai pagar veja bem, com relação à comissão, eu não sei, aí no Brasil eu acho que é diferente, eu não era corretora no Brasil. Aqui, se você contrata um corretor para comprar um imóvel, você não paga o corretor, porque quem está pagando é quem está vendendo. Se você me contratar para eu listar a sua casa para vender, você vai pagar a comissão, não só minha, como do corretor que vai trazer o comprador. Porque tem que ter as duas partes. Na verdade, a comissão é uma só do corretor que está listando. O dono da casa que está vendendo paga o corretor que está listando, e eu vou dividir a minha comissão com o corretor que está trazendo o cliente para comprar. Tá? É praticamente quase 50%. Quem está listando tem um pouquinho, mas é uma diferença muito pouca. Maravilha. Obrigado, e a gente volta aí, pessoal. Uma próxima rodada de perguntas e respostas. Manda tua pergunta pra gente.